Oi, gente. Então, tô aqui para passar nossa última aula, né? Essa é a nossa oitava aula e última, então foi uma trajetória longa, vários meses, né? Então, vamos para esse encerramento, uma das que é mais esperada, né? O pessoal gosta do vôlei de praia, então vamos encerrar com chave de ouro. Então, assim como eu fiz na praia, né, lá na quadra, lá na primeira live, falei um pouquinho da história e questão das regras, eu vou fazer isso com a praia também. Não vai ficar tão longa quanto a da quadra, eu acredito, né, porque eu não vou passar regra por regra. Eu vou passar, basicamente, né, as principais diferenças para a quadra, né, que é uma curiosidade que o pessoal tem, e algumas questões mais específicas da praia em si. Tá? Mas vamos ver um pouquinho da história antes, porque eu achei que seria injusto com a praia se eu não fizesse essa parte, já que eu fiz a da quadra também, né? Então a gente vai ver um pouquinho da história internacional e da história do Brasil, né? Então, o vôlei de praia, né, ele é uma modalidade que vem do vôlei de quadra, né? E surgiu na década de 1920 lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Só que ele não era praticado, né, já de forma profissional, era como uma forma de lazer. E no início ele não era nem de dupla também. Ele é praticado 4 contra 4 ou até mesmo 6 contra 6, só que na areia, né? 10 anos depois, então, foi que o jogo de dupla foi idealizado por um jogador, né, o Paul Johnson, e é aí que se começou a praticar, então, o vôlei em dupla na areia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, então lá em 1945, o vôlei de praia deu um boom nos Estados Unidos, né? Dizem alguns autores, né, que durante a própria guerra, os soldados, eles jogavam o vôlei, né, nos lugares que eles estavam. Então, depois da Segunda Guerra, o vôlei de praia teve um boom, assim, gigante lá nos Estados Unidos e começou a se espalhar em vários lugares. Mas sempre com o principal, né, lugar a Califórnia. Mas só lá em 1987, então, foi que a Federação Internacional reconheceu oficialmente o vôlei como uma modalidade, né, como parte do voleibol internacional. Então, como uma forma, né, de ter essa oficialização, aconteceu a primeira edição, então, do circuito mundial, né, obviamente, só no masculino, né, porque não sei por que a tendência é começar sempre no masculino só, primeiro. Então, acontece a primeira edição do Circuito Mundial no Rio de Janeiro, né? Então, foi um marco também, porque foi aqui no Brasil, né? E foi a primeira edição, então, do Mundial. Só em 92 é que acontece a primeira edição do Circuito Mundial Feminino, né? Na Espanha. E 4 anos depois, então, o vôlei de praia passa a fazer parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos na edição, né, de 96 em Atlanta. Então, lá em 96, aí sim, entrou o feminino e o masculino ao mesmo tempo, né? Isso aconteceu no vôlei de quadra também, que o vôlei, quando estreou então com os dois naipes juntos, né? Isso não é muito comum nas modalidades olímpicas, quando antigamente, né? Sempre entrava primeiro o masculino para depois o feminino. No caso do vôlei de praia e no vôlei de quadra entraram juntos. Já se a gente for falar do paralímpico, no vôlei sentado, por exemplo, o masculino entrou primeiro e muitos anos depois é que entrou o feminino. Agora com relação aqui no Brasil, então. Nos anos 30 começou a ser praticado, né, nas praias de Ipanema e Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Em 1947 tem o primeiro torneio, mas não em duplas ainda, né? Eram 6 jogadores, né? E aí tinham times masculinos, times femininos e até mesmo mistos, né? E eu coloquei a data ali de 87, né? Quando teve o primeiro circuito mundial, porque também teve essa participação do Brasil, né? Foi aqui no Brasil, então foi um momento importante da história do vôlei de praia no Brasil, né? E o Brasil já conseguiu uma terceira colocação com o Renan e com o Montanaro, né? Então, esses nomes são super conhecidos no vôlei de quadra, né? Então, tanto aqui no Brasil quanto, né, nos Estados Unidos e em outros lugares, mas principalmente nesses dois lugares, os jogadores da quadra foram muito importantes para trazer visibilidade para o vôlei de praia, né? Hoje em dia é muito mais comum a gente ver jogadores que iniciaram na praia e foram, né, direto toda a carreira deles na praia. Mas antigamente, né, eram muitos jogadores da quadra
que jogavam a praia, né? E ficavam nos dois, ou daqui a pouco mudavam totalmente para a praia, né? Como foi o caso da Jaque. Então, a geração de prata masculina e a Jaque foram, assim, referências no vôlei de praia, né? A Jaque chegou a ir para os Estados Unidos, né? Participou até da criação de associações lá, enfim, ela foi treinar lá e aí ela voltou para o Brasil para participar dos Jogos Olímpicos, né? Para procurar uma dupla para jogar os Jogos Olímpicos. Então, ela foi uma super referência, assim, para o vôlei de praia aqui no Brasil, né? Ela era atleta da quadra, disputou Jogos Olímpicos pela seleção, e aí depois ela migrou para a praia e ficou na praia até encerrar a carreira dela. Então, essas pessoas foram muito importantes para ajudar a trazer visibilidade para a modalidade também, né? Até que ela tivesse, né, sua própria visibilidade, não precisar estar associado ao vôlei de quadra, né? Então, em 96, também tá ali de novo. Por quê? Porque foi um momento importante na história do Brasil também, né? Além do Brasil já estar participando, tanto no masculino quanto no feminino, na estreia de uma modalidade, né? No caso do vôlei de praia, em Jogos Olímpicos, já de cara o Brasil foi para a final com as duas duplas femininas, né? Nos Jogos Olímpicos, cada país tem duas duplas que são representadas em cada naipe. Então, no feminino, o Brasil já foi com as duas duplas. Então, além de ser muito importante, por já estar com né, duas participando, né, com 4 duplas, e aí 2 delas no feminino vão para a final, já era uma coisa muito importante. Mas aí ia ser mais importante ainda, porque ia ser pela primeira vez na história que uma mulher, né, no caso 2, mas primeira vez que uma mulher ia ter uma medalha de ouro, uma mulher brasileira ia ter uma medalha de ouro. Então, a partir do momento que foi definida essa final, já era um marco histórico para o Brasil, né? Porque nenhuma mulher tinha chegado no ouro ainda. Então, foi a partir delas que teve essa primeira medalha. Então, foi a Jaque e a Sandra, né? E aí a Adriana, Samuel e a Mônica ficaram em segundo lugar. No masculino, então, né, teve participação também, mas eles acabaram empatados em 9º lugar. Mais para frente, depois, o masculino também conquistou suas medalhas de ouro e, enfim, de outros, né? E aí coloquei ali uma curiosidade, né, que o vôlei de praia brasileiro, desde 1996 até 2016, teve 13 medalhas olímpicas conquistadas, né? Isso é um número muito grande. Então, foram 3 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Isso somado masculino e feminino, tá, gente? Só que na hora de contar qual é a modalidade com mais medalhas olímpicas, o Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, ele junta o vôlei de praia com o vôlei de quadra, né? Ele considera que são 2 partes da mesma modalidade. Então, se a gente somar as 13 medalhas do vôlei de praia e as 10 do vôlei de quadra, a gente tem 23 medalhas olímpicas. Então, o voleibol, como um todo, quadra e praia, é considerado a modalidade, né, brasileira que mais tem medalhas olímpicas. Em segundo lugar está o judô. Então, se fosse desmembrar, o vôlei não ia ser a com mais medalhas, mas como o COI considera, o vôlei é considerado, então, uma modalidade com mais medalhas. Que bom para nós, né? Que a gente fique em primeiro lugar. Tá, então vamos para a parte que interessa para vocês, né? Então, a gente vai ver as principais diferenças, né, entre praia e quadra, e depois a gente vai ver algumas questões mais específicas da praia, tá? Então, vamos começar pelo básico aqui, né, tamanho da quadra. Na quadra, então, o indoor, né, é 18 por 9, e na praia a gente tem uma redução de tamanho de 16 para 8 metros. Não é muita coisa, mas como não tem o mesmo número de jogadores, né, e também o piso é diferente, enfim, dá uma diminuída. Ali, só por questão de curiosidade mesmo, eu coloquei a circunferência da bola e a pressão interna da bola, né, para vocês verem que não é totalmente igual, né? Por isso que faz muita diferença tu pegar uma bola da quadra e querer bater uma bola, né, na orla, no marinho, enfim, já faz diferença, né? Porque o material que essas bolas são feitas é diferente, a pressão dessas bolas é diferente, né? Porque as condições climáticas de jogar são diferentes. Tá? Então, nada mais justo de que elas serem apropriadas para cada ambiente. Então, a bola que está ali em cima, a que tem predominância de amarelo, ela é a da quadra, tá? É a que está sendo utilizada atualmente. Isso padrão Federação Internacional, tá, gente? Isso é campeonato de seleção e isso é o que a CBV está usando, tá? As 2 bolas são para esses níveis assim. Então,
a amarela ali é a que está sendo usada pela quadra e a que está embaixo ali, então, é a oficial que está sendo usada pela praia, tá? Além disso, o material da praia também, ele é feito de uma forma que não absorva umidade, porque se joga na chuva também, né? Então, imagina se a bola absorvesse a umidade e fosse ficar pesado, não ia ter como jogar. Agora, com relação ao uniforme também, acho que tem uma parte que todo mundo vai ficar surpreso. Então, na quadra, né, o que é considerado uniforme, né, de jogo? A camiseta, calção, short, meia é considerado uniforme. Então, se o time, alguém vai usar branco de meia, todo mundo tem que usar branco. Se vai usar preto, todo mundo tem que usar preto. Se for usar amarelo, todo mundo vai usar amarelo, tá? Então, não precisa ser exatamente a mesma meia, mas na predominância tem que ser tudo da mesma cor, né? Calçado esportivo, não precisa ser todo mundo da mesma marca também, mas tem que ser um calçado esportivo, não vai a pessoa estar jogando com um Vans, né? E a numeração é de 1 a 20. Tá? Agora na praia, né? O que é considerado uniforme? Short ou sunquini maiô, tá? Isso não coloquei biquíni, mas é porque tá exatamente assim na regra, tá, gente? Tá? Short ou sunquini barra maiô. É a parte do uniforme, tá? E aí, essa eu até botei ali um asterisco, porque essa eu acho que as pessoas não sabiam, né? A camiseta ou o top são opcionais, né? Mas como assim, em todos os campeonatos as pessoas estão com camiseta ou com top? É que assim, ó, internacionalmente, tá? A Federação Internacional diz que é opcional. Mas agora, se a CBV quer fazer um campeonato e no regulamento deste campeonato a CBV coloca que tem que usar camiseta ou top, aí é obrigatório naquele campeonato. Entendeu? Então, tipo assim, se a gente for fazer um campeonato de interatléticas da vida e a gente não colocar que é obrigatório, a gente não pode cobrar das pessoas que é obrigatório. Se a pessoa quiser jogar com a parte de cima do biquíni, né? Ou jogar sem camiseta e a numeração tá no short, porque o short ou o maiô é parte do biquíni, do uniforme, aí pode, tá? Se não for usar a parte de cima, a numeração tem que estar na parte de baixo, né? Se não, aí coloca a numeração na camiseta ou pode ser nos dois, tem gente que usa nos dois, tá? Mas é opcional. O boné ou a viseira também é opcional, tá? Isso são acessórios. Assim como na quadra, a joelheira é opcional, né? É um acessório, não é obrigatório usar. E a numeração da praia, então, é 1 e 2. Não existe outra opção. Não existe eu querer jogar com a 10, né? 1 e 2. Aí, geralmente, quem tá bloqueando usa a camiseta, né, numeração 1, e quem tá defendendo usa a 2. Mas isso não é uma regra, né? Isso vai da dupla. Aí, agora, com relação ao jogo, né? A estrutura mais do jogo, assim. Na quadra, né? Isso, mais uma vez, né? Isso é o que tá na regra de Federação Internacional e CPV, tá? Não é a nossa realidade. Por quê? Porque na quadra, nas regras, o vôlei indoor, né, o vôlei de quadra, vai até 5 sets. E a praia vai até 3 sets. Só que se a gente for colocar na nossa realidade, interatléticos, tá? Porque todo mundo, né, joga interatléticos. Vai até 3 sets na quadra, né? A gente não faz até 5 sets, porque senão interatléticos não ia acabar nunca. Então, a gente faz até 3, tá? Isso é questão internacional. Aí, a praia vai até 3, tá? Pontuação, né? Os sets nos 4 primeiros, no caso da quadra, né, vão até 25 e o tie break vai até 15. E na praia, os 2 primeiros vão até 21 e o tie break vai até 15, tá? Não coloquei o tie break ali porque isso é uma questão incomum. Eu tô destacando ali só as diferenças, tá? E para vencer a partida, então, na quadra, se vai até 5 sets, é melhor de 5 sets, tem que vencer 3 para ganhar. Né? No caso do Interatléticos, mais uma vez, a gente tem que ganhar 2, porque é melhor de 3, tá? E aí na praia precisa de 2 sites para ganhar. Aí agora com relação, né, aos jogadores. Na quadra nós temos 6 de cada lado e mais 6 reservas. E na praia a gente tem 2 de cada lado e nenhum reserva. Então, consequentemente, né, na quadra a gente tem 6 substituições por set, né? Então tem até 6 por 7. E na praia não existe substituição, né? Isso, mais uma vez, questão internacional, porque se vocês forem lembrar, interatléticas, Universipraia, esses regulamentos dessas competições permitem que tenham reserva,
né? Mas aí como é que funciona? Não fica trocando toda hora. Se vai trocar é porque lesionou. E aí, conforme a competição, ou no próximo jogo, essa pessoa que saiu pode voltar, ou a dupla que ficou tem que, né, permanecer até o final do campeonato, né? Isso tudo depende do regulamento. Mas, em nível internacional, em nível do Campeonato Brasileiro, não tem. Machucou, já era, acabou o jogo, é considerado, né, o outro time ganha como por desistência, né? Não é WO porque a pessoa estava lá, mas é desistência, tá? E as trocas de quadra, então, no indoor, no final de cada set e no oitavo ponto do tie break, que se troca de lado, tá? Isso é antigamente, tá, gente? Agora com a pandemia, que os jogos voltaram, né, nos campeonatos estaduais e a Superliga já voltou, não tá tendo troca de lado mais. Então o time começa de um lado e ele permanece nesse lado até acabar o jogo, inclusive no tie-break, né? Que antes trocava no oitavo ponto, agora não tem mais isso, tá? Mas isso ainda está na regra, né? E na praia, né? Nos dois primeiros sets, né? Nos sets regulares, vamos dizer assim, que vão até 21, a cada 7 pontos se troca de lado, né? Tem essa troca de lado com mais frequência na praia por questão do sol, do vento, da chuva, enfim, para não ficar desigual para ninguém, né? Então jogam sempre a mesma quantidade de pontos dos dois lados da quadra, né? E aí no tie break, então, como vai até 15, a cada 5 pontos tem a troca dos lados. Lembrando, né, que vai até 25, vai até 21, mas se empatar 24 a 24 ou se empatar 19 a 19, tem que abrir 20 a 20, desculpa, tem que abrir 2 para ganhar, tá? Isso é igual nos dois. Agora vamos para umas questões mais específicas, né? Na quadra, o toque do bloqueio não conta como os 3 toques coletivos da equipe, tá? Então, se eu tô bloqueando ali, a bola pegou na minha mão e voltou para minha quadra, lá para o meu time tem mais 3 toques, tá? Para construir uma jogada para passar a bola para o outro lado e fazer o ponto. Na praia, se eu saltei para bloquear, a bola pegou em mim e foi para trás para minha dupla, tem mais 2 toques só, tá? Então conta como os 3 toques coletivos. Ambos têm 3 toques coletivos, só que na quadra o bloqueio não conta e na praia o bloqueio conta, tá? Ah, mas eu posso bloquear, descer e eu mesmo jogar a bola, né? Fazer o levantamento direto e a minha dupla vem e ataca, né? Eu faço o segundo toque e ataco? Pode, tá? Não vai ser considerado 2 toques porque foram ações diferentes. Tem a ação do bloqueio, desceu e fez o levantamento, tá? Então não é considerado 2 toques, é permitido fazer isso. Agora, falta na rede ali, tá? Na quadra. Na quadra, nós temos uma linha, né, que divide, bem embaixo da rede, que divide as duas quadras, né? E a gente já viu isso nas regras que se eu passar o meu pé totalmente para o outro lado da quadra, o pé, não é o corpo, é o pé, e eu pisar, né, totalmente ao do outro lado da quadra, é invasão, tá? Não interessa se eu não atrapalhei ninguém, é invasão. Na praia não existe essa linha dividindo, né? E só é marcado infração caso o atleta atrapalhe, né, interfira na jogada do adversário. Então, se eu tô jogando, né, e eu fui correndo para pegar uma bola e eu passei totalmente, meu pé, cabeça, tudo passou para outro lado, mas eu não atrapalhei ninguém, porque na hora que eu passei, a pessoa tava lá do outro lado, a bola tava lá do outro lado, não atrapalhei ninguém, segue o jogo. Eu me levanto correndo, volto para minha quadra se a bola estiver em jogo ainda, tá? Agora, eu passei pro outro lado, né? Por exemplo, num ataque, eu estava atacando, a pessoa estava me bloqueando e eu passei pro outro lado e eu impedi ela de, quando caísse, já tentar dar continuidade no jogo. Eu atrapalhei essa ação dessa pessoa. Aí é marcado interferência, tá? Mas se eu não atrapalhar ninguém, segue o jogo. Tá, isso também é uma diferença marcante das duas. Agora, com relação ao saque, tá? Na quadra, depois que o árbitro faz o apito lá, né? Tem 8 segundos para sacar. Na praia tem 5. Por que tem menos? Não faço a menor ideia. Mas tem essa diferença, né?
Aí agora só umas curiosidades com relação ao tempo também, tá? Na quadra é permitido, né, ao técnico, né, ou na ausência do técnico capitão, pedir 2 tempos, né, de 30 segundos cada. Na praia só tem um, tá? Na praia, inclusive, né, uma curiosidade, é que geralmente, né, na maioria das vezes, os técnicos não ficam com os atletas. Isso, mais uma vez, depende do campeonato, tá? Não fica com os atletas. Então, o capitão da equipe é que pede o tempo, tá? Então, é tudo com o capitão da dupla ali, né? E os técnicos não podem ficar, inclusive os técnicos não podem, se eles estão ali, não podem dizer se a bola tá fora, não podem dizer se a bola tá dentro, não pode ter interferência nenhuma no jogo, tá? Então, só uma curiosidade, né? Na quadra, tempos técnicos, no 8º e no 16º pontos de 60 segundos. Isso tinha, tá? Só que por causa da mídia, né? A mídia a gente poderia até fazer uma live só falando disso, quanto a mídia influencia no esporte, né? Então, aparentemente, o vôlei ocupa muito tempo na grade de televisão, né? Então, para evitar que ficasse muito comprido, porque o vôlei é uma modalidade que tu não sabe quanto tempo vai durar uma partida, né? Porque não é cronometrado o tempo. Tinha essas paradas, e aí a televisão fez um acordo, enfim, e aí não tem mais também, dependendo da competição, não existe mais essa parada. Inclusive, até porque tem o desafio hoje em dia, né? Então ia ficar muita coisa parada, tem os tempos já, que são 2 por 7, né? Que são permitidos. Aí teria mais a parada obrigatória, e aí mais o tempo que fica parado no intervalo. Aparentemente ia ser muito tempo para o vôlei ficar na mídia, então eles resolvem tirar. No vôlei de praia ainda tem, né? Quando o placar tem a soma de 21 pontos, tem uma pausa de até 60 segundos para os atletas descansarem, tá? Aí tem um intervalo, né, entre os sets, quando acaba um set até o início do outro. Na quadra são 3 minutos e na praia só 1. Também não sei por que tem menos na praia. Aí agora umas questões mais específicas da praia, tá? Quem acompanha vôlei de praia deve observar que não existe a pingada, né, no vôlei de praia. O que os atletas fazem é o que a gente chama de croque, né? Eles dobram os dedos assim e a bola pega, né, nas articulações, tá? Não tem problema se pegar aqui, num dedo só, enfim, tá? O importante é não pegar na digital, tá? Não pode pegar na digital de jeito nenhum. Então, fazer esse movimento aqui pegando na digital, não pode, tá? Tem que ser, então, o croque. Outra coisa, se for ser ponta de dedo, né, tem que ser com a mão, sim, reta, rígida, e tem que pegar literalmente na ponta do dedo, tá? Não pode pegar, se pegou assim, pegou na digital, não dá, não vale, tá? Por que existe essa questão em específico? Não sei explicar para vocês, eu sei que é assim. Então, ali, né, tem aqui as imagens do croque. A da Rebeca tá melhorzinha de ver aqui, então essa é o famoso croque, né? Aí agora eu deixei bem destacado ali porque é uma polêmica isso, né? Ai, no vôlei de praia não pode recepcionar de toque. Não, não é isso. Pode recepcionar de toque, tá? Agora tá todo mundo olhando pro computador assim, como assim, Camila? Pode? Pode. O que não pode é cometer os 2 toques. Então, por isso que muitos jogadores optam por receber de manchete, porque, né, a chance de te dar 2 toques numa manchete né? Na verdade, sim, até pode cometer 2 toques na manchete e se for espalmar a mão. Só não pode de jeito nenhum dar 2 toques quando for, né, do toque de voleio, né, o toque. Então, por isso que muitos atletas não recepcionam de toque, tá? Não é que não pode, é porque teria que ser um toque perfeito. Então, a chance de dar um toque perfeito vindo num saque, né, não é muito grande. Então, optam por não fazer isso, né? Na quadra, pode. Na quadra, se eu tô ali, dei 2 toques, pegou primeiro numa mão, depois na outra, pegou nas 2 mãos, depois na minha testa, tudo na mesma ação, eu cometi 2 toques, não tem problema nenhum, né? Tanto na recepção quanto na defesa, não tem problema. No vôlei de praia, não, tá? Aí, outra questão ali, né, um pouquinho mais específica do vôlei de praia, então, se eu tô com a mão espalmada, isso tanto na hora de defender quanto na hora de recepcionar, tá?
Lembrando que são duas ações diferentes. Defender e recepcionar não é a mesma coisa. Defender é quando está vindo um ataque do outro lado, que não necessariamente é a cortada, e recepcionar é quando está vindo o saque do outro lado, tá? Mas nessas duas situações, né, isso não é tão comum na hora da recepção, é mais comum na hora da defesa, né? Por exemplo, o jogador tava indo bloquear e aí ele viu que a bola não ia estar tudo isso para bloquear. E aí ele faz o reco, né? Que é muito comum no vôlei de praia, que é o jogador que está na rede recuar para defender, né? E aí quando ele defende, muitas vezes eles defendem assim, né? Se defender com a palma da mão e der 2 toques, não tem problema nenhum, tá? E aí, se pegar na área das digitais e cometer 2 toques, aí já não dá, tá? Então, tem que ser com a palma, daí não tem problema dar 2 toques, tá bom? São essas questões um pouquinho mais específicas da praia, assim, no geral, fora essas diferenças, assim, e essas questões específicas, são esportes, né, que são diferentes, mas ao mesmo tempo são muito parecidos, né? Então, em algumas questões, eles são iguais. Não vou ficar falando aqui de cartão, enfim, isso é muito parecido. Então, quem quiser ler mais detalhadamente as regras para perceber as diferenças, eu posso mandar para vocês, não tem problema nenhum. Mas essas são as questões, são as diferenças, né? E as questões mais marcantes que eu acredito que devam ser faladas, tá? Então, é isso, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar para poder falar. Então, eu queria agradecer, né, por essa nossa última aula, para todo mundo que acompanhou desde a primeira até hoje, né? Foram 8 aulas, né? Eu sei que é um pouco cansativo, às vezes eu me emociono falando, mas é que eu gosto muito de falar de vôlei, então às vezes eu acabo me emocionando e esqueço do tempo, né? Só saio falando. Então, um agradecimento especial, né, para a Mari, para o Soares, para o Ian e para a Alê, que ficaram como representantes das atléticas ali, me dando esse suporte durante todo esse tempo, né? E agradecer então para todo mundo que acompanhou, que deu a força, que deixou o like para apoiar o trabalho. Não vejo a hora de estar em quadra com vocês de novo, né? Então, espero que tudo fique bem, que venha essa vacina de uma vez e a gente consiga estar junto de novo e participando de competição e colocando em prática o que a gente viu nessas aulas, tá? Então foi uma forma da gente se manter um pouco perto nesse momento que a gente está tão longe, né? Então é isso. Muito obrigada, beijinho em todo mundo e qualquer coisa falem comigo, tá bom? Beijos.